Então volte a sua mão ao coração e aproveita uma canção com uma mensagem tão forte como essa para fazer aquela oração que todos nós devemos fazer continuamente. Senhor, eu quero mais do Senhor. Senhor, eu não quero uma vida rasa. Eu não quero uma vida pequena. Eu não quero estar confortável vivendo uma vida pequena, distante do Senhor, conformado em hoje estar, amanhã não estar. Hoje quero, depois não quero. Eu quero uma vida contínua que cresce, onde eu te amo mais a cada dia que o Senhor me der, que eu tenho um amor maior e mais profundo pelo Senhor. Que eu tenho um desejo profundo pelo Senhor. Que coisa triste, para e pensa. Qualquer coisa faz você olhar para o lado, desanimar, prostrar, se entregar aos sentimentos. Sabe, Deus nos chama para uma vida onde nós temos vitória no nosso relacionamento com os nossos sentimentos. Porque sentimentos fala de relacionamento. Se você se relaciona mal com os seus sentimentos, você não tem uma vida vitoriosa. Mas se você tem um relacionamento saudável com os seus sentimentos, onde você sabe barrar aquilo que vai travar a sua vida, você então terá uma vida vitoriosa. E é para isso que nós somos chamados, para uma vida vitoriosa. E vida vitoriosa não vem de religião. Vida vitoriosa não vem de você apresentar todos os seus anos de igreja o seu conhecimento bíblico. Vida vitoriosa vem de um relacionamento íntimo e profundo com Deus. De querê-lo mais do que nunca. É isso que está faltando. Um desejo profundo por Deus. Sabe, uma vontade de verdade de conhecer a Deus. Porque quando nós conhecemos a Deus, o que vai importar? Um problema? Um sentimento? Um momento? Não. Ele importa. Então peça isso a Ele. Aproveita essa mensagem. Senhor, como eu quero o Senhor na minha vida. E ao teu falar, há 100 bilhões de estrelas brilham. Como eu quero o Senhor. Como eu quero o Senhor. Eu quero o Senhor. Se as estrelas te eu quero o Senhor. Eu quero o Senhor. Posso ver teu coração. Não há nada que eu queira e mais. Eu quero o Senhor. Cada estrela um sinal do teu bem. Eu te quero na minha vida, meu Deus. Se a natureza louva, eu também. Até a ciência já descobriu que há uma forma de louvor, que é algo que eles não podem explicar, mas os animais louvam a Deus. A Bíblia fala que as árvores batem palmas, que todos se rendem. Como pode? Só aquele que foi feito à imagem e semelhança do Senhor adorar seus sentimentos e vontades
e não adorar o Senhor. Jesus, Ah, meu Deus, é o ajuda-nos. teu falar. Há 100 bilhões de seres vida dá. Ajuda-nos, Senhor. Se formam ao fluir do teu soprar. Se revelam tua glória, eu também. Vejo teu amor em todo o teu falar. Cada céu pintado, um quadro a se criar. Ai, Espírito Santo. Santo, te segue, eu também. Derrama um fogo, Deus, um amor, eu também. que eu possa ver um povo apaixonado pelo Senhor, encantado com a sua presença. Um povo desejoso. Se as montanhas se ajoelham, Pessoas, Senhor, que anseiam estar contigo eu também. mais do que qualquer outra coisa. E se tu desiste pra te exaltar, eu também. Se o vento te obedece, eu também. Se as rochas a te clamam, eu também, Jesus. E se todo esse louvor não te bastar, 100 bilhões de vezes mais eu vou cantar. Talvez você tenha tanto que agradecer. Agradeça. Quando começamos a agradecer pelo bem, pela bondade, pelo cuidado, pela presença dEle, nós saímos desse lugar pequeno, onde os sentimentos têm peso. Vieste pra me resgatar, Jesus. Nós somos erguidos ali no Calvário, em escuridão, morreste pra vida nos dar. Oh, e ao teu falar, Jesus, milhões de falhas deixam de existir. Onde deste tua vida eu revivi. Se da morte levantaste, eu também. Vejo teu amor em Vem, Senhor. toda a criação. Nós precisamos do Senhor na nossa vida. Parte desenhada por A sua presença que muda a nossa história. É a sua presença que traz paz e sentido. O alívio vem do céu. Vinde a mim todos vós se estáis cansados e sobrecarregados. É no Senhor que nos encontramos, que encontramos a nossa identidade, a nossa paz. Que somos estruturados, Senhor. Eu oro para que eu possa ver corações rendidos. Todos nós rendidos. Em perfeita adoração e quebrantamento, meu Deus. Completamente apaixonados pelo Senhor. Ansiosos pelo Senhor na nossa vida. Milhões de falhas deixam de existir. Há momentos, meu Deus, Tua vida eu revivi. que parece Se da morte levantaste, eu também. que não estamos tendo os avanços Teu amor em toda a criação.
criação. Mas quando nós nos curvamos diante do Senhor, Cada parte desse nós encontramos tudo que precisamos. E tudo aquilo que tinha tanta importância, tanto sentido, deixa de ter. E ao teu falar, Tantas coisas que tinham peso desaparecem, porque a sua presença supre tudo. A sua presença marca a nossa vida e nos levanta e traz renovo, traz esperança, nos faz levantar e olhar para frente e acreditar que temos hoje, que o Senhor nos presenteou com hoje. Nós podemos nos levantar e recomeçar na vida e fazer algo grande com a vida que o Senhor nos deu. O Senhor disse: não se preocupem. Olha para os passarinhos, os lírios. Olha como eu cuido deles. Eles não estão desesperados. Eles só me adoram. A natureza adora. Tudo adora o Senhor. Não perde tempo se preocupando, apenas adorando. E à medida que adora, a provisão e o cuidado sempre estarão lá. Eu oro por cada vida, Senhor, para que a Tua palavra seja real nos corações, porque não basta liberarmos aqui se elas não tomarem, se a Tua palavra não tomar os corações, se um quebrantamento profundo não atingir os corações. Eu oro por um quebrantamento profundo, por uma mudança profunda, começando aqui agora. Porque onde o Senhor está, a paz, a alegria, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz, alegria no Espírito. E o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. E o que nós queremos é justiça, paz e alegria no Espírito. E nós queremos poder para a nossa vida. E aquilo que não entendemos até ontem, que possamos simplesmente descansar no Senhor e nos jogar profundamente com o desejo de viver uma vida rendida. Eu oro por uma vida rendida, por corações rendidos, apaixonados, sinceros e entregues. Que seja uma manhã de mudanças e de crescimento. Que nenhuma pessoa saia da mesma maneira que entrou, mas que todas sofram um impacto interno, com uma revelação profunda, com um entendimento profundo, um quebrantamento profundo. Porque o Senhor habita num alto e sublime lugar, mas também num coração quebrantado e humilde, humilde e quebrantado. Seja conosco, Senhor. Que a Tua palavra venha para tocar e aquecer nossos corações para sempre. Que ela entre transformando todos nós. Que a Sua presença seja real aqui. E que nenhuma pessoa saia indiferente ao Seu chamado. Mas que possamos viver uma vida de adoração. Quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Que cada um esteja aqui para a Sua glória e que o adore em espírito e em verdade. Porque
Essa é a verdadeira adoração. Muito obrigada por tudo. Que o teu nome seja louvado hoje e sempre. Obrigada, meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, Senhor, amém. Deixa eu entregar. Eu tenho umas mensagens aqui para 3 grupos de pessoas. Depois de algum tempo, Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Aminon ficou angustiado a ponto de adoecer por causa de sua meia-irmã, Tamar, pois ela era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Aminon tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Ele perguntou a Aminon, filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Aminon lhe disse, estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Vá para a cama e finja estar doente, disse a Jonadab. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe, permite que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse, assim poderei vê-la. Aminon aceitou a ideia e deitou-se fingindo-se doente. Quando o rei foi visitá-lo, Aminon lhe disse, eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos aqui mesmo e me servisse. Davi mandou dizer a Tamar, no palácio, vá à casa de seu irmão Aminon e prepare algo para ele comer. Tamar foi à casa de seu irmão, que estava deitado. Ela amassou a farinha, preparou os bolos na presença dele e os assou. Depois pegou a assadeira e lhe serviu os bolos, mas ele não quis comer. Então Aminon deu a ordem para que todos saíssem. E depois que todos saíram, disse a Tamar, traga os bolos e sirva-me aqui no meu quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto de seu irmão, mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse, deite-se comigo, minha irmã. Mas ela lhe disse, não, meu irmão, não me faça essa violência, não se faz uma coisa dessas em Israel. Não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel? Fale com o rei e ele deixará que eu me case com você. Mas Aminon não quis ouvi-la e, sendo mais forte que ela, violentou-a. Logo depois, Aminon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que sentira. Ele disse, levante-se e saia. Mas ela lhe disse, não, meu irmão, mandar-me embora seria pior do que o mal que você já me fez. Olha só, preste atenção nisso aqui. O início de um divórcio é a fornicação. Um casamento, ele é testado antes e depois, antes de ser aquela aliança ser consumada e depois ela ser consumada. Um casamento, ele começa antes dessa aliança ser colocada no dedo. Mas existe um compromisso e vai haver o quê? Uma forte tentação que vem de uma paixão. Então, a paixão que pode levar uma pessoa a mentir, a enganar e até trair seus pais,
trair suas lideranças, trair como Aminon traiu a sua própria meia-irmã. Traiu seu pai, porque a paixão que ele alimentou, uma paixão errada pela sua meia-irmã, ele alimentou uma paixão por ela. E ele chegou num nível de paixão que ele ficou doente. Seu primo, Jonadab, vem e pergunta por que ele está daquele jeito, e ele conta. E olha o que é você estar andando com a pessoa errada. Quando você tem alguém que dá a você maus conselhos. Qual o conselho que Jonadab tinha que ter dado para Aminon? Não faça um negócio desse. Tira isso da cabeça. Eu vou orar por você, vou oferecer um sacrifício a Deus, mas se livra disso. Isso não é para você, isso é uma loucura. Não. Ele deu um conselho que potencializou a sua situação. Por isso que Paulo falou tanto sobre com quem você anda, as más conversações, as más companhias. Davi falou no Salmo 1 sobre o perigo de você estar à roda de pessoas que escarnecem de Deus, porque isso foi escarnecer de Deus. E o conselho para ele foi: mente, finge que você está doente, porque assim seu pai vem visitar você e você faz um pedido. Que ele mande a sua irmã para vir aqui cuidar de você. E ele fez exatamente o que aquele instrumento de Satanás, porque ali, aquela paixão foi o início da sua morte, porque 2 anos depois ele foi assassinado por Absalão, que era irmão de Tamar. Eles eram filhos de Davi, mas com a mesma mãe, da mesma mãe. Aminon já só filho de Davi com outra mãe. Mas você vê que isso já mostra o estado de Aminon. Nós vamos ver que Aminon era um bêbado, já estava bebendo muito. Nós vamos ver que Aminon era um sujeito, ele era o que? O primogênito, era para ele ser o quê? O sucessor de Davi. Sabe aquele tipo de gente que tem um futuro que é dele? A sucessão do reino era dele, que era do primogênito. Mas ele era instável, meio que a exemplo de Rubem, que se deitou com a concubina do pai. Instável, movido por sentimentos, por paixão. Uma paixão tão, assim, forte, que ele chegou a doentar. Ele mentiu, ele traiu, ele enganou, por causa da paixão. Porque é isso que uma paixão faz. Um negócio desequilibrado leva as pessoas a fazerem as coisas mais absurdas. Então, um relacionamento, ele é testado pela paixão. E a resposta que você dá, tendo controle sobre essa paixão, mostra o quanto você está cheio de Deus e disposto a honrar a Deus. Mas se você se entrega à paixão, você reprova no teste. E para onde você vai? Para a imoralidade. A fornicação, isso comprovadamente, até pesquisas já foram feitas. Casais, especialmente cristãos, porque não vamos falar, não vamos pedir vida de quem está morto, daquele que é ímpio está no mundo. Nós vamos ver os problemas antes e depois. O que o pecado traz, o salário do pecado é a morte.
Mas uma pessoa que tem conhecimento, ela já tem conhecimento da palavra, e ela se entrega à paixão, ela não diz não, ela não passa no teste da paixão, ela cai em fornicação, ela está dando início ao divórcio do seu futuro casamento. Porque o que acontece? Na maioria, por experiência em atendimentos, de anos de ministério, experiências relatadas por outras lideranças, livros, pesquisas, aquela forte paixão de antes é o efeito Aminon e Tamar, se torna a forte aversão de depois, que acaba terminando em divórcio. Porque há uma aversão. Então, tudo que foi feito, mentiras, enganos, uma paixão que rompeu todos os limites, passou todos os limites. Agora se casa a uma aversão maior do que aquela paixão. Há uma aversão tão grande que a pessoa não quer estar com o cônjuge, e aquele espírito da imoralidade que levou para esse estado, agora ele continua. Porque essa é a face oculta do amor. Mas é o amor o quê? Eros. É o amor carnal, o amor da sensualidade, que não tem nada a ver com amor, é o amor próprio. É o amor a si mesmo, às suas vontades. E aí você vê essa mesma pessoa, que tomada pela lascívia, pela sensualidade, pela imoralidade, ela continua, ela não quer mais estar com esse cônjuge, mas ela continua na sensualidade. Você vai ver isso nas redes sociais dela, você vai ver ela no dia a dia, você vai ver ela buscando atrair, seja outros homens ou mulheres, aquilo permanece. E se ela chegar a estar, digamos que esse relacionamento termina, ela entra no outro da mesma maneira, porque esse perfil, observe que é a linha da pessoa. Enquanto ela não coloca um basta, uma risca no chão, ela vai continuar entrando e saindo de relacionamentos pelo mesmo motivo, pela paixão e aversão. Paixão, aversão. Paixão, aversão. Porque é um demônio. Ela não entende o mundo espiritual. Ela não respeita o mundo espiritual. Ela não compreende como o mundo espiritual funciona. E ela não dá a devida atenção para aquilo que o mundo espiritual está mostrando para ela na vida dela. Mas ela mantém o padrão. Ela mantém. Ela vai mantendo o padrão. Paixão, que leva ela a fazer absurdos. Aversão. Paixão, aversão. E o que o Senhor disse para mim? Que tem casais nessa situação aqui. Tem gente aqui que fez tudo que jamais deveria fazer. Fez as coisas mais absurdas. Você mentiu, você enganou, você traiu a Deus, você traiu a sua liderança, você fez, manipulou, seduziu. E você teve o que você queria.
Agora você tem uma aversão. A paixão que te levou a um sexo e um movimento agressivo, agora você tem aversão, é tudo que você não quer. E isso é uma possessão. Por que o Senhor está falando aqui com pessoas, mas especialmente, eu sinto o meu espírito com alguém específico? Porque a ruína está na sua frente. Satanás vem tendo lugar na sua vida. Mas Deus, pela infinita misericórdia dele, está lutando para salvar você. Enviou essa palavra para abrir a sua mente, para salvar você. Porque se você continuar da mesma forma, com valores baixos, porque esse tipo de gente onde a carne impera, quer dizer, manda, então esse tipo de gente é hedonista. Então normalmente é só prazer, sexo, dinheiro, comida, prazer, lazer, é o que importa. É o que eu dou para a minha carne. Então você vai ver esse tipo de gente vivendo uma vida totalmente vazia e hedonista. Não cuida do que deveria cuidar. Não está buscando a Deus de verdade, não cuida da família, não é bom. Não poderia até ser muito bom numa área, talvez profissionalmente, mas às vezes a pessoa é aquela pessoa oscilante, instável. Se você chegar perto, as finanças estão desequilibradas, a imagem da pessoa está desequilibrada, o relacionamento dela é desequilibrado, tudo na vida dela está desequilibrado. Esse tipo de gente ou come demais, dorme demais, perde tempo com coisas inúteis, cobra dos outros, está cobrando das pessoas. Agora arruma uma desculpa, porque ela tem uma aversão àquele cônjuge. Então ela vai arrumar uma desculpa, um problema, que vai jogar de tudo. Pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa. Porque ele precisa ter uma desculpa para justificar. Qualquer coisa. Que quando você chega não é algo que se deva considerar. Né? Não é uma agressão, não é uma traição, não é algo que se deva considerar. Normalmente a pessoa sai em busca. Ela vai cobrar, vai ser sempre aquela cobrança. Mas por quê? Porque precisa de um motivo. E o problema é espiritual. Mas uma palavra como essa, óbvio que eu percebo que Deus está falando com gente específica, especialmente com alguém específico, mas ela serve para todo mundo. Porque se você não sabia disso, como um cristão, saiba. O início de um divórcio é a fornicação. O início de um divórcio é a fornicação. A pessoa não passa no teste da paixão e cai em fornicação. Ela casa. Agora ela tem uma aversão. É o efeito Amnon e Tamar. A forte paixão se tornou numa forte aversão. Ele passou a ter aversão. Você vê que ele não ouviu ela pediu, não faz isso. Ele ficou cego. Ela disse, isso não se faz em Israel, quer dizer, escuta as nossas leis, nós vivemos debaixo de leis mais altas, isso não se faz aqui. Mas ele não ouviu. Quando ele terminou de se satisfazer, ela grita, não me manda embora, fala com o rei. Ele ignorou, a tocou, como se ela fosse um animal. Porque havia uma aversão. Porque ele estava debaixo possuído por uma força demoníaca. Que destruiu com a vida dele. Então, o efeito Amnon e Tamar é morte.
de um jeito ou de outro, há uma destruição. Você vê uma destruição. E o fim dele foi a morte. Absalão o matou, e aí foi uma sucessão de situações. Então eu vou orar, daqui a pouco eu só vou terminar com essas mensagens aqui, mas creio que é um momento de grande amor com alerta. Deus está falando com alguém, você não pode continuar do jeito que você está. Você observa que Amnon era um sujeito que ele era inconsequente. Você vê que ele falou com o próprio pai, que era o rei. Será que ele não imaginou que ele poderia ter consequências e tal? Você vê que tem gente que ele é tão possuído por seus sentimentos, tem pessoas que são possuídas por seus sentimentos, que elas vão tomando decisões na inconsequência, vão, até elas arruinarem com tudo. Arruinarem com tudo. E vão conseguir. Porque eu percebo que tem alguém aqui que está um fio. Um fio de uma ruína. E essa sua versão, quando você estiver vivendo uma ruína, porque se você já está em ruína, você acha que você ainda não está vendo porque suas circunstâncias não foram mudadas como elas serão. E quando as circunstâncias são mudadas, aí você vê aquilo que você não estava vendo. E é quando você... Eu já vi casos que daí já era tarde demais. Mas se o Senhor está falando aqui hoje, é Ele dando oportunidade a pessoas de se verem livres, de brigarem contra essa possessão. E cuidado, viu, para você não ser um pai ou uma mãe Jonadab, tá? Amigo Jonadab, tá? Cuidado. Cuidado para você não ser alguém na vida de outro, de um tolo, onde você vai potencializar aquilo que está na pessoa. Os seus conselhos não são de correção, mas muitas vezes conselhos de uma pessoa passiva e que está, de alguma forma, ainda que diga que não concorda, mas a sua postura, o seu comportamento e talvez as suas falas, ouvindo, ficando do lado errado, é de alguém que está concordando. Cuidado para você não ser um Jonadab na vida do seu próprio filho ou da sua filha. Que os seus conselhos não são, meu filho, minha filha, isso é possessão, vocês precisam de libertação, vamos lutar. Não. Porque o que acontece quando há aversão? Essa pessoa está com aversão do outro. Ela vai buscar até que não exista, ainda que não exista, os problemas, os defeitos, ela vai criar para ela ter razão diante dos outros. Então agora, ela vai ver coisas, se não tiver, ela cria. Porque ela precisa ter razão com esse pai, com essa mãe, com a liderança que ela foi se consultar. Ela precisa ter razão. Então ela tem que mostrar o tanto que essa pessoa é ruim. E aí, talvez você está comprando a ideia. E ao invés de você
Porque tem gente que até fala assim, não, eu estou orando. Está orando, mas pode até estar orando. Mas é uma oração que não passa do teto. Porque, na verdade, está orando errado. E os sentimentos são sentimentos equivocados porque está comprando a ideia do outro. De alguém que entrou em pecado, que está endemoniado, que o que está acontecendo é uma possessão, e quando você ouve o que essa pessoa está falando, você está ouvindo a influência de Satanás. Porque essa pessoa está debaixo da influência de Satanás. Mas gente passional, se você é um pai passional, uma mãe passional, se você é uma pessoa passional, você vai exatamente para o lado da sua paixão, né? Você não quer ver, você fica cego, a incoerência. Às vezes está ali diante de você, você já conhece o histórico. Tem gente que conhece o histórico do filho, mas ainda está avalizando um negócio que vai ser a ruína, porque no final, sabe o que vai acontecer? A minha experiência diz isso. Vai estourar na sua cara. Porque o problema vai voltar para você. Todo divórcio começa com a fornicação. Tem o teste da paixão que alguns não passam e depois o teste da aversão. E vocês não passaram no teste da paixão e não estão passando no teste da aversão. E do jeito que está, já está insustentável. E se não houver mudança, alguém tem que tomar uma posição. Porque não tem nada pior do que as pessoas irem tocando a vida passivamente, covardemente. A outra é aqui em 1 Reis 7. Algum tempo depois o riacho secou-se por falta de chuva. Deus mandou Elias ir para o riacho de Querite. E o mesmo Deus que mandou ele para lá, não sabia que esse riacho ia secar? Sabia, mas era por um tempo. E às vezes as pessoas não entendem, mas não foi Deus. Foi Deus, mas por um tempo. Às vezes há moveres na nossa vida que duram pouco tempo. Outros mais tempo. Tem alguns que é por pouco tempo. E agora o Senhor manda que ele vá a uma viúva de Sarepta. Então a palavra do Senhor veio a Elias. Vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom. Sidom era o lugar, o país da Jezabel. Que era causadora, de alguma forma, porque ela que influenciava Acabe, de tudo que estavam vivendo. E fique lá, por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Essa mulher, mesmo sendo de Sidom, e tendo os deuses dela, ela ouviu uma voz que provavelmente ela não conseguiu discernir. Mas era Deus, falando com ela. Ele fala, ordenei. Ele fala, eu dei uma ordem. Então essa mulher ouviu. Há uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou, pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou, por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu, juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão. Só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo os 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse, não tenha medo. Vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel.
A farinha na panela não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na panela não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Olha só, a maior falta era de água. Observe que quando ele pede água, você vê que havia algo no coração dela. Ela foi buscar água. Ou seja, ela estava aberta, porque algo que ela não sabia explicar, provavelmente, já vinha tocando o coração dela. Porque Deus disse, ordenei. Mas quando ele fala de comida, e ele teve coragem, porque ele viu que ela estava uma mulher sozinha com um menino catando gravetos. O que acontece? Normalmente nós olhamos para uma situação assim, nós queremos ajudar, nós queremos derramar generosidade nessa pessoa. Mas, muitas vezes, nós estamos impedindo aquela pessoa de agir a fé. Eu não estou dizendo que a gente não tem que fazer, muito pelo contrário, temos que fazer, mas nós precisamos de discernimento e quem está do outro lado precisa de discernimento. Elias sabia o que Deus havia falado. E a mulher já tinha ouvido algo lá dentro. E agora ela diz para ele, escuta, eu juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que eu não tenho nada. Eu tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, para fazer um bolinho para mim, meu filho, e esperar a morte. E o homem de Deus libera uma palavra vinda de Deus. Ele diz, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Faça primeiro para mim. Porque tem uma palavra para você. A farinha na panela não vai acabar e o azeite na botija não vai terminar. E essa mulher tomada de uma fé sobrenatural, ela foi lá e fez o pouco, aquilo, imagina, um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, ela juntou aquilo tudo, que era pouquinho, e fez um bolo, um pão para ele. E uma multiplicação inexplicável. Aconteceu naquela casa uma prosperidade inexplicável. Que durante toda a crise que durou 3 anos e meio, não faltou naquela casa nem água, nem pão, porque essa mulher, ela ouviu a despeito da sua situação. Qual a situação? Não tem nada, só um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, mas Deus sempre usa o que a gente tem. E ela teve a disposição de pegar, ela tinha um menino, para acabar de gravar. Você vê que a Bíblia deixa histórias para nós, para mostrar que tanto para o Elias tinha que ter muita fé para lançar uma palavra como essa, como para essa mulher, porque ela tinha um filho, e a gente não tira da boca de filho. Pais normais tira de cima, não tira do filho. E o Elias, que era um homem, olhando para aquela cena, com certeza ele também demandou fé. Mas é a fé que muda a nossa vida. Deus responde fé. E ele sabia que Deus responde fé. E essa mulher foi ensinada a responder com a fé. Você vê que ela não argumentou, ela não agiu com vitimismo, ela simplesmente foi lá e pegou o pouco que ela tinha e fez para o homem de Deus. E isso atraiu para ela uma abundância, uma prosperidade, que enquanto tinha gente gemendo, ela tinha abundância. Ela mudou a história dela. Então Deus quer que você entenda definitivamente. Primeiro Deus usa o que você tem. Deus fala ao nosso coração o que nós devemos fazer. E eu vejo gente com medo e segurando um pouco que não vai mudar nada. E esse pouco dela foi... Aqui é um pouco de farinha, um pouco de azeite. Pode ser um pouco de dinheiro.
é um pouco do que você tem, às vezes já de energia, de tempo, de não sei. E eu vejo gente segurando como, não é possível. Mas quando você rompe essa barreira da circunstância, e você faz aquilo que a palavra está direcionando a fazer, você vive uma mudança, e ela viveu uma mudança instantânea. Porque isso é fé. Então Deus está falando aqui com alguém. Se você continuar se guiando pela sua circunstância, vai ser o fim mesmo. Porque Deus só pode responder fé. Mas se você hoje ouvir a voz, porque com certeza, se Deus está falando, Ele já falou o seu coração. E você talvez está aí segurando. Você acha que a sua garantia é isso aí. É guardar, é segurar algo. É não entregar para Deus. Mas é quando você entrega para Deus, que você traz, você responde com a fé, que você traz essa abundância para a sua vida. Se você ouvir a voz do Senhor, sua circunstância vai mudar. A farinha que estava para acabar, o azeite que estava para acabar, vai ser multiplicado de forma inexplicável na sua vida. E essa última palavra, depois de tudo que Josias fez e depois de colocar em ordem o templo, Neco, rei do Egito, saiu para lutar em Carquemes, junto ao Eufrates, e Josias marchou para combatê-lo. Neco, porém, enviou-lhe mensageiros dizendo: não interfiras nisso, ó rei de Judá. Desta vez não estou atacando a ti, mas a outro reino com o qual estou em guerra. Deus me diz que me apressasse, por isso, para de te opores a Deus, que está contigo. Caso contrário, Ele te destruirá. Às vezes até o ímpio fala, né? E aqui falou. Josias, contudo, não quis voltar atrás. Josias, contudo, não quis voltar atrás. Josias, contudo, não quis voltar atrás e disfarçou-se. Já está errado. Para enfrentá-lo em combate. Disfarçado. Ele não quis ouvir o que Neco lhe dissera por ordem de Deus. E foi combatê-lo na planície de Megido. Na batalha, flecheiros atingiram o rei Josias, pelo que disse aos seus oficiais: tirem-me daqui, estou gravemente ferido. Eles o tiraram do seu carro, colocaram-no em outro e o levaram para Jerusalém, onde morreu. Ele foi sepultado nos túmulos dos seus antepassados, e todos os moradores de Judá e de Jerusalém choraram por ele. Jeremias compôs um hino de lamento em homenagem a Josias, e até hoje todos os cantores e cantoras homenageiam Josias com cânticos de lamento. Estes se tornaram uma tradição em Israel e estão escritos na coletânea de lamentações. Bom, eu não vou contar toda a história, contextualizar, mas é importante dizer que Josias foi o homem que foi a profecia que foi liberada pelo homem de Deus que confrontou Jeroboão quando o altar rompeu e as cinzas caíram, mas aí ele foi, ao invés de ele ficar com a palavra do Senhor, ele foi e ouviu a palavra do profeta velho. Mais tarde essa profecia se cumpriu, que seria levantado um filho de Davi, que ia fazer uma limpa, ia trazer um avivamento naquele lugar. E aí quando eles estão organizando as questões do templo, encontram um livro, a Torá. E ele pede para que se leia. Quando eles começam a ler a Bíblia para o rei ficou assustado, em pânico. Porque ele viu tudo que estava errado, porque a palavra mostra isso. E esse rei, resumindo, ele trouxe um avivamento para a nação. Você vai ver que Josias foi capaz, que a Bíblia dá detalhes, é muito importante ler esse texto, ele dá detalhes de todos os altares que foram levantados desde o início
por todos os reis, tem até o nome dos reis. Dentre eles, Salomão, infelizmente. E ele faz uma limpa. E ele leva o povo a adorar a Deus, e ele traz adoração, respeito, cumprimento da palavra. E traz uma mudança incrível para a nação. Ele estava indo muito bem. Qual foi o problema de Josias? Lutar uma guerra que não era dele. Ele estava lutando a guerra certa. Neco não era inimigo para ele, não era a guerra dele, não era para ele. Sabe quando uma pessoa está muito bem, ela está indo muito bem, ela tá onde ela tem que estar, e ela está fazendo muito bem o que deve fazer? Mas aí ela se distrai. E ela ignora o que ela está ouvindo. Tanto estava errado que ele precisou se disfarçar. Você vê que tem coisas que são incompatíveis. Quando que um rei como Josias ia precisar se disfarçar? Espera aí, ele não era Acabe é que se disfarçou para ir para aquela guerra que Josafá foi com ele e ele morreu porque Micaías falou, se você voltar, porque lembra de todos os profetas de Satanás dizendo que ele ia dar tudo certo, estamos vendo vitória, rei. E Micaías vem e fala assim, porque Josafá falou, não precisamos ouvir o que Deus tem para falar. Porque Josafá foi esse rei maravilhoso, mas que tinha um problema. Ele sempre se aliava a pessoas erradas. Tem gente que é maravilhosa. O único problema da pessoa é que ela sempre anda com gente errada. E Josias acabou pegando problemas para ele e para os descendentes dele, porque ele acabou casando o filho dele com Atalia, filha de Acabe e Jezabel, e Atalia foi tão terrível quanto a mãe, e a Bíblia fala que esse rei, ao assumir o trono, matou todos os irmãos, e resumindo a história, ele terminou, e a Bíblia fala que terminou com o intestino para fora, em pranto, gritando, e morreu sem deixar saudade. E Atalia só dava maus conselhos, e aí a história vai, porque é um negócio pior do que o outro. Josias fez um trabalho extraordinário. Mas ele foi lutar uma guerra que não era dele. Uma guerra sem recompensa. Uma guerra que não era para ele. E tem alguém aqui que vem fazendo um trabalho muito bom, mas você está entrando numa guerra que não é sua. Eu não sei o que isso significa, mas Deus está dizendo, para imediatamente. Você está entrando numa guerra que não é para você. Isso vai te levar a perdas. No caso de Josias, ele perdeu a vida. E você vê que ele era muito amado. Jeremias fez um cântico em louvor, ofereceu um tributo a ele. Agora, mas ele precisava? Não. Ele tinha que ficar onde ele estava, que estava indo muito bem. Ele fez um trabalho incrível. Mas, infelizmente, quando ele foi lutar uma guerra que não era para ele, sabe o que aconteceu? Ele não deixou sucessor. No nível. E Israel foi voltando ao estado anterior. É isso que as pessoas precisam entender. Elas precisam trabalhar para as próximas gerações, elas precisam estar focadas no que é relevante. Porque isso o Senhor vem falando sobre isso. Ezequias fez um trabalho maravilhoso. No final, não deixou um sucessor, aliás, deu um fruto terrível que foi Manassés. Até o próprio Gideão, que foi incrível. Mas quando ele não quis liderar e levantou, fez aquele colete sacerdotal, o povo transforma aquilo numa idolatria. E você já sabe, ele foi para casa gerar um monte de filhos, que no final o filho da concubina matou todos esses filhos, e Israel voltou ao mesmo estado. Nós precisamos trabalhar para construir algo sólido e que vai ficar, não um negócio pontual, entendeu? Que morre aqui, morre em mim, mas que vai se estendendo, o negócio cresce. Não para em mim. Não pode parar em mim, não pode parar em você. Mas
toda pessoa que para de lutar a guerra que é para ela, e vai lutar guerras que não são para ela, ela se perde. Com seus olhos fechados, voltemos rapidamente ao assunto Amnon e Tamar. O efeito Amnon e Tamar. Que a forte paixão sempre se torna uma forte aversão. Uma forte paixão sempre se torna uma forte aversão. Por favor, eu tenho sim um impulso aqui dentro de voltar um pouco aqui neste assunto e pedir, por favor, eu vou orar agora. Eu poderia até chamá-los aqui, mas sei que vir ao altar neste momento não é o suficiente. Vocês precisam de uma mudança completa. Não é um momento. Isso é uma mudança, uma construção. Vocês vão ter que zerar. O que eu diria para essas pessoas que estão vivendo esse tipo de situação? Para salvar este relacionamento. Que vocês procurem uma liderança. Se falta algo para confessar, para fazer uma limpeza, põe para fora, vomita essa sujeira. Que vocês passem por um período de purificação. O que é um período de purificação? Dedicado à oração, ao jejum, onde vocês começam a se conhecer. Vocês vão construir uma amizade com um namoro. Mas um período, sabe aquele período que vocês não dedicaram ao Senhor? Ofereçam uma oferta para Deus agora. Se de um mês. Eu tive um casal que fizeram coisas terríveis. E eles tomaram uma decisão, porque eles tiveram um namoro de 7 anos e foi um namoro terrível. Eles fizeram coisas que, como diz a Bíblia, é torpe comentar. E eles entenderam que havia uma necessidade, uma santificação. Eu já vi casais que ficaram, depois de casados, 1 mês em santificação, só se conhecendo, purificando. Esse casal viu a necessidade de ficar 6 meses. E eles passaram a se conhecer. Sem contato físico, nada. Eles conversavam, dialogavam, jantavam juntos, oravam juntos. E eles se encontraram, eles se conheceram de uma maneira que eles não se conheciam. Porque eles não tiveram tempo. Apesar de terem namorado tantos anos, eles não conversavam, era só carne. Eles nunca tinham vivido um tempo para construir uma amizade, um relacionamento com Deus e entre eles. Mas eu creio que vocês precisam de um período de purificação, de oração, de uma liderança junto com vocês, orando com vocês, de arrependimento, e que vocês comecem a partir de hoje a construir um relacionamento de verdade com Deus e entre vocês, de respeito. Porque quando você trai a Deus, o motivo pelo qual você traiu a Deus vai voltar contra você. Com maldição, sois amaldiçoados. Quer dizer, você vai lá e pega uma maldição para a sua vida. Ah, mas Jesus não levou a maldição. Oh, ele levou para quem crê nele.
para quem crê nele. Uma pessoa que está vivendo no pecado, ela está totalmente aberta e vulnerável ao ataque de Satanás, porque ela está fazendo o que Satanás está mandando, não o que Deus está direcionando. Então é preciso que passem por uma purificação, por uma santificação, por um arrependimento. Ouça a voz do Espírito. Porque algumas pessoas só se casaram por conta de sexo. E elas acabam se separando exatamente por causa de sexo. É o efeito carnal, né? Quem planta na carne colhe destruição. O início de um divórcio é a fornicação. E vou dizer uma coisa para você, ainda que você seja uma exceção e que isso não esteja acontecendo com você, a Bíblia, ela relata fatos que não podem ser ignorados. Isso significa que um momento não pode definir. Talvez esse momento, que parece tão perfeito, pode ser uma ilusão. Porque se você entrou de forma errada, você precisa ter o temor de colocar as coisas no eixo. Porque a vida continua. E se você quer um relacionamento saudável, uma família saudável, as guerras que você não vence, as coisas que você não confessa e não se arrepende, porque tem isso também. Eu já ouvi de gente dizer assim, tá horrível agora, mas eu não estou conseguindo me arrepender do que eu fiz antes. Ou seja, a pessoa está dizendo para mim, eu gosto, eu teria feito de novo, eu faria de novo. E arrependimento é quando você lembra e diz assim, não, eu não faria, se eu pudesse voltar lá, eu agiria diferente, eu não cometeria esse erro, eu não faria isso com a minha vida, e então você mostra que você se arrependeu. Porque isso não está mais dentro de você. Espírito Santo, a sua palavra, ela vem para mudar, para salvar, para nos santificar. Ela é uma água pura que nos lava. Ela nos dá consciência, ela nos dá visão daquilo que nós não estávamos vendo. Ela nos ajuda a ter clareza e ela nos limpa, ela nos purifica, ela nos santifica, ela nos liberta. Quando nós cremos nela, nós somos completamente transformados, modificados para a glória do teu nome. Então eu oro para que a tua palavra tenha entrado, vestido cada pessoa, que tenha causado um impacto, um temor, que tenha, Senhor, movido corações para este lugar de arrependimento, para uma conscientização de um arrependimento se torna real. Porque sem consciência não tem mudança, sem arrependimento não acontece, arrependimento é metanoia, sem mudança de mente, de atitude, não há mudança de vida. Eu oro, Senhor, para que hoje um temor profundo tome os corações e que nenhuma pessoa fique no mesmo lugar, nenhum casal continue na mesma posição, apenas seguindo como se nada tivesse acontecendo, ignorando os fatos, ignorando a palavra, ignorando os acontecimentos. Eu oro por temor, Senhor, e que uma libertação profunda aconteça aqui hoje, uma
este casal, que um quebrantamento profundo aconteça na vida desse casal. Eu oro, meu Deus, para que hoje mudanças estejam acontecendo nos lares, nas famílias, nos corações. Eu oro para que essa pessoa não tenha medo de derramar o azeite, um pouco do azeite da farinha, porque o Senhor quer operar a multiplicação. Eu oro para que essa pessoa continue fazendo bem o que ela está fazendo e não vá se meter em guerras que não são dela, guerras sem recompensa. Eu oro, Senhor, para que a Tua palavra entre, esclareça, cause temor e traga mudanças em nome de Jesus. Que o efeito Tamar hoje esteja sendo quebrado na vida de muitas pessoas e que esse temor esteja tomando todos os corações, que o Teu povo creia na Tua palavra e se renda a ela com temor e responsabilidade, porque ela se cumpre e nenhuma palavra é enviada por acaso, mas ela é enviada para nos ensinar, exortar, edificar, levantar, restaurar, para transformar a nossa vida, e que deste culto saiam pessoas, Senhor, transformadas, quebrantadas, modificadas, tementes para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Obrigada a Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.